dessas férias pode parecer boa, mas não é. Porque esse último ano de escola, além da nossa testemunhação, lógico, nós estamos assim no olho do furacão, né? Dos nossos inimigos. Aqueles que não gostam da doutrina e aqueles que nos perseguem até por esta vida mesmo. Então ele tem que vigiar em 48 horas, nem 24 mais. E esse elo da escola nos fortalece. A cada tempo que a gente está aqui, que a gente tem uma semana às vezes dura, isso, aquilo, a gente chega aqui e recarrega as baterias. Né? Então aqui a gente tem muito cuidado, estar no vigiar e orar e realmente, se possível, não sou ninguém, mas gostaria de fazer evangelho todos os dias, sem precisar hora, nem a gente faz uma vez por semana, mas todos os dias, ou de manhã, ou de tarde, de noite, para que a gente seja fortalecido e não caia. Porque, veja bem, nós que éramos escravos desses espíritos, por meio da fumo, da bebida, ou da mesmo até da nossa moral, ou até mesmo dos nossos defeitos, da nossa intolerância, da nossa impaciência, eles não aceitam que a gente está num caminho desse terminando uma escola. Não é verdade? Fiquem atentos a isso, porque a espiritualidade negativa ela é sutil. Porque se ela vier logo de tranco, a gente reconhece, ui, a praga está atrás de mim, tá louco? Não, sai de ré, Satanás, a gente já vai fazer isso. Então ele vem devagarzinho, com uma conversinha bem mole, que é para a gente cair. Vocês entendem? Então, eu espero que todos estejam aqui dia 24 de julho. De estarmos afastados ou colocarmos distância, que era do tempo lá do animalzinho, que tinha que sobreviver, de uma maneira ou de outra. Não é isso? Então, aquele rompante que às vezes a gente ainda tem, como ela falou bem, a nossa dirigente, pisou no calo. Às vezes a gente não consegue segurar. É só o animal que a gente grava mais, né? É, o que grava mais. Que a gente deixa sobressair mais. Por quê? No animal né? nós já estamos sentindo. Mas não tem consciência. Que o animal sente. Então, né? Ele tem uma alma grupal, né? Não é, então não tem livre-arbítrio, mas ele tem sentimento. Que a gente vê os bichinhos, só falta falar com a gente. Quem tem bicho sabe disso. Pelo olhar, o entendimento deles. Agora estão chegando à conclusão, que antes não tinham chegado, que o animal tem uma inteligência assim. Porque como é que ele sabe quando ele faz a coisa errada, que ele se esconde lá e nem olha? Que existe da mônada, é o aprendizado que... Claro, lógico. Entende? Tudo faz parte para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Isso aí, em evolução. Tá? Passa um tempo bastante, vai depender do que, como o nosso entendimento, a nossa evolução no umbral. E aí, e temos várias camadas de umbral, né? Desde de lá do trevoso até umas das colônias. E depois nós vamos para as colônias mais um tempo para aprender, para poder reencarnar. Existem duas situações diferentes que são exceções. Vocês sabem? Uma pessoa muito ruim, muito má. Vamos dar um exemplo, eu sempre, coitado desse infeliz, eu boto o nome dele para vibrar, porque eu sempre dou exemplo dele. Fernandinho Beiramar. Caramba, acho que é porque ele é carioca, eu lembro dele, entendeu? Afinidade. Esse é ruim. Né? Tem agora um tal do Marcola também. Então já vou até dividir um pouco o fardo com o coitado do Beiramar. Essas pessoas, quando elas desencarnam, elas rapidamente reencarnam novamente. Por quê? É com o aprendizado aqui na Terra que eles vão melhorar. E não lá dentro do umbral, nem numa colônia. Vocês compreenderam? Eles têm que ter o choque da carne, esse aprendizado aqui para eles melhorarem.
Então, quando é muito ruim, existe essa reencarnação rápida. E os animaizinhos que reencarnam em 3, 4 anos. Você vê a roda do tempo. Não pode voltar a ser um animal. Deu para entender isso? Nunca. Em nenhuma situação. De onde vem essa interpretação de retroceder? Por que nós ouvimos isso? Por que está aqui na nossa aula? Por que foi escrito isso? A crença da reencarnação antecede há muito as 3 grandes revelações de Moisés, Jesus e o Espiritismo, porque há muitos tempos já se falava nisso. Então não se tinha esse conhecimento e aí ficavam jogando uma coisa, para ver se entendiam alguma coisa. Porque nós sabemos que não é toda a seita nem religião que aceita a reencarnação. A maioria das seitas, filosofias, religiões aceitam a imortalidade, mas a reencarnação não são todas. E houve muita confusão no tempo, inclusive, de Moisés, de Jesus, ainda a mistura de reencarnação e ressurreição. Que os católicos ainda fazem muita confusão com isso. Né? Da reencarnação com a ressurreição. Faz. E o evangélico também. Faz a mesma confusão também. É bem diferente. Se nós olharmos como a doutrina espírita nos traz, ela nos mostra direitinho. Certo? Na mais remota antiguidade, na Ásia e na Grécia, o tema já era discutido e propagado, onde procuravam saber se o espírito foi criado no momento do nascimento ou se ele existia antes. Tá? Na antiguidade, as grandes e antigas religiões do Oriente tinham a reencarnação como dogma fundamental. Tanto na Índia como no Egito era uma base de ética. Assim como em muitas outras civilizações, como os romanos, gauleses, italianos, ingleses, que difundiam a existência da reencarnação. Pitágoras, olha que lindo a barba dele. Chique, não? Na Grécia, introduziu a doutrina da reencarnação em 2 modalidades. Olha como eles eram inteligentíssimos já, nessa época. Exotérica, para o povo, de forma repressora, ensinava que as almas ruins deviam renascer em corpos de animais, com uma coisa de punição, de medo, de temor. Tá? E esotérica, exclusivamente aos iniciados. Estimulava a progressão, a ascensão era progressiva, sem possível regressão às formas inferiores. Por que isso? Porque só com o advento do Espiritismo é que foi tirado esse véu, onde nós pudemos estudar a nossa doutrina, seja quem for, quem tem estudo, quem não tem, quem é branco, quem é preto, que for. Eu quero conhecer a doutrina, então eu vou conhecer. Porque até então eram pessoas escolhidas, iniciados, que seguiam aquela pessoa, então não era aberto a todos. Mais ou menos, vamos dar um exemplo hoje em dia, a religião católica. Os padres sabem tudo isso, espírito, que nós sabemos. Tem alguns padres hoje em dia, eu tive a alegria de ir a 2 missas no Rio de Janeiro, quando eu estive lá agora, uma missa de falecimento, outra de aniversário, em que eu vi que os padres falam como nós espíritas. Não estão mais falando mais como antigamente, que aquilo era uma coisa que só eles sabiam e eles botavam medo. Aí ficava todo mundo, eu não sei nada, quem sabe ele. Então, se ele dissesse, se joga dentro daquele monte, todo mundo se jogava. Hoje não. Então a gente está vendo que agora eles estão vendo da necessidade de todos conhecerem. Porque antigamente era o poder. Se eu sabia, eu mandava em todo mundo. Na terra do cego, quem tem um olho é. Tá certo? Tudo bem? O que deu origem, então, à interpretação equivocada da mente psicótica. Vocês entenderam por que houve todo esse mau entendimento disso? Vamos passar. Reencarnação e ressurreição. A confusão entre o conceito de ressurreição e o de reencarnação é porque os judeus tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo físico. Eles tinham muito conhecimento na Cabala,
Mas isso aí eles não tinham conhecimento, não sabiam. E o que acontece? Quando nós não conhecemos, não temos condições de passar para o outro. Se eu chegar aqui e não ter estudado a aula de reencarnação, como é que eu vou passar para vocês? E se alguém me perguntar? Não sei, não é? Então era o que acontecia lá. Eles não tinham esse conhecimento. Então eles não sabiam. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, mas não se inteiraram com precisão de uma maneira pela qual o fato podia ocorrer, e designavam então por ressurreição, que mais tarde o Espiritismo traz à luz do esclarecimento a chama de reencarnação. E a chama de reencarnação, vocês entenderam? Uhum. Eu vou falar mais ainda. Pode continuar. Reencarnar ou ressurgir? O Evangelho elucida bem esse fato quando ele cita a passagem de Nicodemos, né? Um doutor da lei indagando Jesus sobre a vida futura. Nicodemos, como é que ele foi indagar para Jesus? Ele começou a ouvir um monte de coisa, alguns discípulos dele iam lá, ouvia as preleções de Jesus, chegava para ele e perguntava. Ele respondia. Aí chegou um dia e perguntaram sobre isso. Aí o Nicodemos se ferrou. Ai, caramba, também não sei. Aí ele foi ouvir uma preleção de Jesus, para ele poder entender. E no final ele quis falar com Jesus sobre isso. Então, ele diz assim, ninguém verá o reino de Deus sem nascer de novo, Jesus falou. Nicodemos, tendo tomado a resposta no seu sentido material, porque eles eram materialistas, né? De retorno do homem ao ventre materno, ele perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Pô, eu fiquei velho, vou entrar dentro da barriga de novo, vou sair, como vai ser isso, não é? Respondeu-lhe o Senhor, em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não vos maravilheis de vos dizer que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvir sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Nicodemos aí queria entender o que Jesus dizia, esse nascer de novo. E quantos de nós no início também tínhamos nossa dúvida? Como é isso? Hoje é facilmente, através da nossa doutrina, explicar certas facilidades que nós temos às vezes em alguma coisa. Sabemos que é de outras vidas. Outras coisas que a gente não bate com uma pessoa, até mesmo na nossa família, a dificuldade em conviver com essa pessoa, sabemos também que é de outras vidas, não é verdade? É esse conforto que a doutrina nos dá para a gente poder aceitar, para a gente poder entender e trabalhar isso dentro de nós. Às vezes até com uma pessoa da família que é muito difícil a convivência. Nós vamos ter mais paciência quando conhecemos o porquê daquilo. Porque nós precisamos de, muitas das vezes, nessa dificuldade, estarmos em contato com essa pessoa para fazermos o quê? Novamente, a amizade que de uma outra vida nós desfizemos. Né? O esquecimento das coisas do passado é por causa disso. Se não tivéssemos esse... Já me perguntaram assim, mas não era mais fácil a gente nascer e saber, olha, eu errei nisso, eu pelo menos não ia errar. Qual era o mérito que nós íamos ter? Quer dizer que enquanto eu digo, nesse mês, por exemplo, a dirigente não vai estar presente com vocês, por causa da escola. Então vocês vão fazer tudo o que querem, que ela não está vendo? Não é. Então, para entender isso? Então eu seria só boazinha quando minha mãe está ali. Ela virou as costas, era o capeta. Pronto. Não é assim. Não é verdade? Então nós temos um esquecimento, porque tem que ser uma conquista nossa a evolução espiritual de cada um de nós. A figura de João. A explicação é essa vista pelos apóstolos com muita naturalidade. Nós também não vemos isso facilmente, com natural? Para nós não é nenhuma aberração. Justamente por estarem familiarizados com a realidade da reencarnação e esta fazer parte da sua crença religiosa, o judaísmo. Deu para entender isso? Lázaro sai para fora, ressurreição. Tem uma foto, coitadinho do Lázaro, ele está fazendo suspense. Ele já saiu fora. Ou ele já subiu. Ele está fazendo suspense. Agora.
brasileira quer que eu apareça, não vou aparecer. Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligado aos ossos, os pés e as mãos com faixas, e envolto o seu rosto no lenço. Disse Jesus, desatai-o e deixai-o. Está em João, no capítulo 11, versículo 39 a 44. Isso é a ressurreição que eles entendiam nessa época. Por quê? Sabemos que a doença de catalepsia não era conhecida lá. Mas Jesus tinha a mediunidade de ver adiante. E sabia que ele estava preso. Entendeu? Já estava na hora dele voltar. Que fica um tempo catatônico e depois volta. Não é isso? Então, aí que começaram a entender a ressurreição. Claro que isso aqui não foi à toa. Que a gente sabe que a espiritualidade prepara para que a gente possa entender as coisas. Não é? Aí vem Allan Kardec. E, finalmente, em 1857, o missionário Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo, publicou o Livro dos Espíritos, que, de uma forma clara e acessível a todas as inteligências, expõe as razões filosóficas que levam a admitir a teoria das vidas sucessivas. Porque nós sabemos que a nossa doutrina, ela é ciência, filosofia e religião. Hoje nós temos a comprovação, através da ciência, de tantas coisas que nós já sabemos há muito tempo. E que agora a ciência está se rendendo a isso. E, filosoficamente, a mesma coisa. Certo? Marcando assim o início de uma nova era de restauração das grandes e tradicionais verdades já conhecidas e ensinadas pelas antigas religiões na Terra. E, sobretudo, a revivência dos ensinamentos evangélicos em sua primitiva pureza, como luz imortal que conduzirá o homem terreno à conquista do reino de Deus. Além de sua característica do Consolador, terceira revelação, a promessa de Jesus. E no aspecto religioso, filosófico e científico, trouxe as revelações dos seguintes princípios fundamentais: imortalidade do espírito, reencarnações sucessivas, comunicação entre os dois mundos, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados e a lei da evolução. Alguma dúvida? Então, nós vemos aqui o espírito, ele é uma chama, ele não tem forma. Mas nós temos o perispírito e o corpo físico. O perispírito é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Tudo bem? O que reencarna e o que não reencarna. O que é que não reencarna aí? Espírito. Tá certo. O perispírito vai reencarnar, certo? Junto com o corpo físico. Finalidade da reencarnação. Lei da evolução. Reencarnação. Superar-se a si mesmo, não é isso que eu acabei de falar? Porque por isso que é importante a gente esquecer, porque nós temos que conquistar. Prestando atenção. Aqui, ó, 10, né? Conhecer-se para crescer, não é isso? Nós não temos que nos autoconhecer para crescermos, para evoluirmos, sabendo o que está errado e não fazermos mais? Em moral, sabedoria e amor, até atingir a meta da perfeição de Deus. Quando eu comecei a aula, eu falei que todos nós iríamos atingir a perfeição. E é essa a meta. Nós atingimos essa perfeição de Deus. Certo? Como diz o Evangelho, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Só que quanto tempo para sermos perfeitos? Não, por essa parte, que é para não desistir. Por essa parte foi boa. Eu tenho que ser agora. Ah, não, por isso que nós temos que agora é o nosso momento, entendeu, gente? Porque nós não sabemos se vamos ter essa oportunidade quando. Porque vai que a gente aqui vai procrastinar. Olha, dançando. Nós vamos para onde?
Nós vamos reencarnar aqui na Terra de novo? Ela vai ser regeneração. Capeta vai ser no chupão lá. Volta, vai aprender a lição. Começa do zero. Porque quem não aprendeu a lição tem que começar do zero. É isso que numa escola de aprendiz, às vezes os alunos não entendem. Quando vem ou espiritualmente, ou a dirigente pede que refaça um terceiro ano, que refaça uma escola. Não é porque é burro, não fica nada disso. Não chegou o momento. Não está preparado. Porque se eu não estiver preparado por menos, eu não vou estar preparado por mais. Esse último ano da escola, ele é seríssimo. Para você passar um aluno para o último ano, ele tem que realmente estar servindo, ele tem que estar realmente já diminuído a fúria dele, a agressividade dele. Porque se ele ainda continua quebrando televisão, chutando porta, então não pode ir para o terceiro ano. Vai refazendo uma outra turma. Porque ele precisa de mais tempo para entender essas coisas. Vocês entenderam? E o dirigente, quando ele toma uma atitude dessa, ou até o dirigente espiritual, é amor, gente. E a gente às vezes vê como o quê? Punição, perseguição. Não vai com a minha cara, eu nunca dei nada para ela. Essas besteiradas, que são influências dos nossos irmãozinhos negativos na cabeça da gente. Porque isso não era nem para passar pela nossa cabeça. Não é verdade? Então, é por isso que eu digo, é importante que o dirigente, ele acolhe, ele sabe, e que a turma confie nesse dirigente. E quando ele disser, meu querido, você vai refazer a próxima escola, e eu mesma, agora do segundo para o terceiro ano, 4 alunos foram para outra escola. Aí eu disse, olha, como eu sou advogada, vocês têm direito ao jus experiente. Sabe o que é isso? Pode espernear. Isso é um direito de vocês. Mas vai continuar tudo, vocês vão voltar para outra turma, e acabou. Vai ter o tempo de espernear, esperneia, grita. Não me mandem vibrações negativas que volta tudo para vocês, porque eu amo vocês. Então, quando vocês mandarem a vibração, eu estou amando, vai voltar tudo. Não vai dividir, não. Então, vocês vão se ferrar. Vocês entenderam? 4 alunos não estavam preparados, porque se até o segundo ano eles não estavam preparados para ser um servidor, como pode ser um discípulo? Não dá. Não dá. Aí eu não tenho amor pela pessoa, porque aí eu deixo passar o cara. Tá, vai lá, passa. Vão vir outras responsabilidades. Ele não conseguia fazer o menos, vai fazer o mais? Aí ele vai se ferrar todo. Pode ser até que abandone a doutrina. Deu para entender isso? Então é um ato de amor, gente. Quando a gente ama, a gente educa, a gente diz não também para o filho, não diz? E a gente diz não também quando o aluno não está preparado. E eu sempre digo, não é o dirigente que não deixa você passar, é você que não se faz preparado para ir adiante. Não sai daqui. E nós sejamos o coração do mundo e a pátria do mundo.